Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa segunda-feira, dia 1º de julho aí de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, galera. Então, se você é novo, o YouTube está divulgando o nosso canal, o nosso vídeo para vocês pela primeira vez. Também se puder nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, galera. Já deixa aquele like maroto, se inscreva aí também, ative o sino. Agora, sem mais enrolação, vamos direto aqui para mais um corte que eu preparei para vocês da ESPN Brasil, aqui o SBT Esporte Rio, trazendo as últimas novidades do Mengão e também, em especial, o mercado da bola do Flamengo, que está quente e muito agitado. Também é um Pedro mais ativo sem bola, mais agressivo, com a capacidade maior de pressionar. E olha como o Flamengo vai subindo e tá fechado. O Lohan correu fechando o passe aqui, o Pedro tá fechando aqui, o Gerson já fez esse movimento. Vai atualizar essa situação, mas antes vamos dar uma passada pelos números do atacante em 2024. São 16 jogos, só 2 como titular, 13% desse total, 30,6 minutos por jogo, 3 gols marcados e nenhuma assistência. Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center para atualizar essa situação do Gabigol. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você. Abraço aí, Renato, Zupac, todo mundo sempre com a gente neste Sport Center. Segunda-feira bem chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Então a gente se abriga aqui dentro da Gávea, ficou observando as movimentações aqui. Um painel ainda passando sempre com o Gabigol beijando a taça do Brasileiro de 2020, né? Então, são cenas que tendem cada vez mais a ficar na memória, né? Porque parece um fim de ciclo mesmo do Gabigol com o Flamengo, especialmente depois da última semana, as declarações do empresário que buscaria o mercado. O Marcos Braz ontem dizendo que segurou o Gabigol mesmo, entendeu que ele não ficaria entre os relacionados justamente para definir essa situação. A partir de hoje, 1º de julho, o Gabigol entra na reta final, 6 meses finais de contrato, então ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe dentro da lei. Então não configuraria assédio, nada disso. Mas só iria para esse clube a custos livres em 2025. Se ele quiser, esse clube, quem fizer uma oferta pelo Gabigol, quiser contar com ele a partir de agora, aí teria que indenizar o Flamengo. O Cruzeiro, ao que consta, está fora da disputa. Falou-se em Panathinaikos, fala-se em Palmeiras, fala-se em Santos também. O Flamengo garante que não recebeu nenhuma proposta por enquanto. Enquanto isso, o Gabigol vai ficando fora dos relacionados, porque tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se fizer mais um, chega a 6, que é o limite. Ultrapassando 6, ele não pode disputar mais o Campeonato Brasileiro da Série A por nenhum outro clube. Ontem, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, passou ali na zona mista muito rapidamente para falar com a maior parte da imprensa, 2 perguntas apenas, e ele respondeu assim sobre esse caso do Gabigol. A gente acompanha agora. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Tá, então, Marcos Braz falando sobre essa situação do Gabigol, ele nessas perguntas aí, essas 2 simples perguntas que ele respondeu ontem para a maior parte da imprensa, ele não falou no prazo, mas anteriormente a outros colegas de outra emissora, que ele respondeu várias perguntas, ele falava num prazo de 10 a 2 semanas, mais ou menos, que o Gabigol
vai ter aí para resolver essa situação, porque também não pode esticar tanto, né? Tem questão de janela, o Flamengo quer uma definição, porque por enquanto está com os garotos. O Verton ontem foi quem substituiu o Bruno Henrique como opção ofensiva, então o Flamengo também tem que entender se vai ao mercado, como é que ele se posiciona para saber como é que vai para o restante da temporada e definir essa situação, porque fica um clima um tanto quanto difícil também o dia a dia, e muita gente internamente já entende que é fim de ciclo mesmo, fica mais difícil essa permanência do Gabigol. Querem uma solução e aí a gente vai acompanhando dia a dia mesmo como é que isso vai se desenhar, quem vai chegar agora para pagar ao Flamengo pelo Gabigol, e lembrando sempre, ele está jogando sob um efeito suspensivo, porque ele conseguiu, o recurso dele ainda não foi julgado, não tem ainda uma nova data, questão da suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Se cumprir a punição, seria até abril de 2025, então até para de repente negociar com outro clube, teria que chegar num acordo, colocar uma salvaguarda ali, uma cláusula com outro clube para essa situação. Então são várias pontas que tem que ser ajustadas aí em toda essa situação, mas o clima ali, enfim, não ficou muito bacana, porque até o próprio Gabigol recusou a oferta do Flamengo de mais um ano de contrato e reajuste, e o Marcos Braz ontem falava que é improvável e está difícil essa renovação, uma nova rodada de conversas acontecer. Glaucia. Valeu, Pedro. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. São muitos detalhes, né? Muitos meandros aí nessa história do Gabigol. Até como gostaria, como diz o outro, fazer um storytelling dessa história. Além da questão ainda desse julgamento do antidoping, há a proposta do Flamengo, que ele não aceita. Aí tem a entrevista do empresário dele dizendo que está ouvindo outras propostas, e aí eu acho que isso mexe muito também com a diretoria do Flamengo. A gente ouve o Braz agora dizer, nós estamos colaborando, porque ele também, ok, se for ficar pelo futebol brasileiro, que é o que se imagina de mercado que ele tenha, não pode extrapolar os 7 jogos do Brasileirão. Então, ok, deixou de fora, ele tem 5 até esse momento, para se negociar e ouvir aí o que podem oferecer. Janela abrindo agora dia 10. Mas se também não sai agora no meio do ano, e é óbvio que o Flamengo também não vai querer deixar sair de graça, acho que é o correto, é o justo aí para o clube, ele fica até o fim do ano, depois de mais essa situação, no mínimo, desgastante nessa relação. Eu acho que de tudo isso que a gente ouviu, e o resumo que você fez foi muito bom, acho que ninguém está errado. Eu acho que as coisas estão sendo conduzidas da maneira que tem que ser conduzidas. Está claro que... E eu acho que não é só o Flamengo. Quando você pensa em Gabriel para o seu elenco, para um planejamento para você, e a gente está falando que o Gabriel não é o Carlinhos, que é um cara que você aposta, você não tem um investimento muito grande, é um salário perto dos outros abaixo. Qualquer clube hoje que vai olhar para o Gabriel Barbosa e pensar, eu quero contar com esse atleta, é inevitável você pensar que ele tem um julgamento que ainda não foi nem marcado. Claro. Por isso que eu acho legítimo o Flamengo dar 1 ano de contrato para ele. Porque você não sabe o que vai acontecer. Uhum. É óbvio que dá para você colocar uma marra, caso você seja julgado, ou o contrato congela, ou você ter 1 ano a mais de renovação. Eu acho que até aí está tudo bem. Acho legal da parte do Flamengo, e o Flamengo não tem essa obrigação de tirar ele tá bom, não vai dar o 7º jogo, você tem mercado aqui. E isso me parece que tanto o Flamengo quanto o seu staff trabalham com a possibilidade de alguém vir com uma grana e já fazer esse negócio no meio do ano, o que até então, para mim, não era algo que ia acontecer. Na minha cabeça, até o Flamengo tomar essa atitude, o papo era, não, ele vai terminar o contrato, vai sair... O Flamengo também é interessante, porque se ele extrapola os 7 jogos, o futebol brasileiro não vem buscar agora, né? Sim, então, sim, mas... Pensando nessa de, ok, mas você é não um quer, jogador que é um jogador importante também. Se você não tem um Pedro... O Flamengo hoje, vamos ser bem sinceros, o Flamengo hoje, ele tá meio que lidando com perigo ali. Ele deu a sorte de o Pedro não ir para a Copa América, e o Pedro tá jogando todas. Sim. Entendeu? E ele não é um robô, ele não é... Inclusive, eu acho que em algum momento a comissão vai tirar ele. Uhum. Porque ele vem numa sequência muito forte, e se você perder o Pedro hoje, o Flamengo tá lascado. Se você perde o Pedro e tem o Gabriel, você tá menos lascado. Porque hoje, realmente, a diferença de desempenho dos dois também é muito grande. Então, assim, para mim as coisas são muito claras. Eu acho que o Flamengo tá muito fazendo aquele jogo de, é isso aqui que eu tenho, e realmente já dá amostras que o ciclo que não quer mais, entende que o investimento não é o correto. E quem pensa no Gabriel pro futuro, não vai fazer loucura não sabendo do futuro dele. Uhum.
Essa é um detalhe importante da discussão que às vezes a gente esquece. Ele vai para um novo julgamento. Aquele que serve até abril, que eu acho que neste momento já era mais importante você ter fechado esse já não serve mais. O caso lá me parece que começa tudo do zero. Você pode pegar menos ou pode pegar mais. Pode dobrar a pena. Exatamente. Então, quem vai colocar mais de 2 milhas por mês nele, porque ele não é o Joãozinho que despontou no Paulistão que você vai apostar. Quem vai colocar essa grana tem que ter garantia. E hoje você não tem nenhum. O que eu acho interessante é o papel do Flamengo de, ok, quer tirar ele agora, vai pagar para tirar. Porque a gente viu em diferentes... A gente tem vivido nos últimos meses com o fim, ou com quase fim, de relações de ídolos históricos com os clubes, né? Então, para pegar dos últimos 45 dias para cá, a gente teve o Cássio no Corinthians, a gente quase teve o Dudu no Palmeiras, e a gente teve agora, estamos vivendo, né, esse fim de ciclo do Gabriel e do Flamengo. E a gente viu o Palmeiras botar um valor, caso o Cruzeiro quisesse tirar o Dudu. A gente viu o Corinthians liberar o Cássio de graça, mesmo ele tendo contrato. E a gente está vendo o Flamengo botar um valor, falar, olha, não vou perder o Gabriel de graça, e eu acho que é isso. O Gabriel pode assinar um pré-contrato a partir de hoje? Pode. As partes não chegando a um acerto, é normal pelos dois lados, como o Renato falou. Acho que a gente pode concordar o olhar dos dois nesse afastamento quanto à renovação, mas o Flamengo não tem por que liberar o Gabriel de graça agora. Então, acho que esse é um ponto importante. E para o Flamengo, uma liberação agora do Gabriel traria mais ganhos do que prejuízo, né? Traria o ganho do valor que o Flamengo receberia, traria o ganho da economia do salário até o final do ano, e é um contrato pesado que o Gabriel tem, e aí alguém poderia dizer, mas ele perde o jogador. O problema é que o Flamengo já perdeu o Gabriel, que interessa ao Flamengo, ele já está ausente há muito tempo. E você está numa janela. Você pode se movimentar também. E qual o desempenho? Você perde o que o Gabriel pode resolver dentro de campo. Mas já faz 1 ano e meio que o Gabriel não vem jogando. Então, infelizmente, né, até porque se ele estivesse jogando muito bem, o Flamengo acho que teria outra postura em relação à renovação de contrato. Infelizmente, o rendimento o Flamengo já não tem do Gabriel, e se ele sair agora, o Flamengo ganharia um dinheiro e deixaria de gastar uma quantia pesada até o final do ano. Por isso o Flamengo entende que faz sentido se alguém chegar com uma proposta. Eu só achei bem irônico o Marcos Braz dizendo que, então resolvemos cooperar com o agente do jogador. Acho que a ideia do Flamengo é afasta o Gabriel por enquanto, se não fechar com ninguém, aí o Flamengo vê se reintegra ou se mantém afastado. Não quer sair? Quer sair? Então vai sair, mas só em dezembro, então por enquanto vai ficar afastado, porque a relação deteriorou bastante. Sim. Eu acho que o grande ponto, o único ponto negativo da história é essa relação terminar mal, porque é um jogador tão histórico no Flamengo e não deveria terminar mal. Mas, aparentemente, essa relação vai terminar de uma maneira negativa. Resta ver para onde ele vai. Se o Palmeiras vai se movimentar nesse sentido, o Cruzeiro tem recuado, né, em relação ao que se dizia. Um jogador como o Gabriel tem muito mercado. Sinceramente, não acho que o Gabriel do último ano e meio seja o Gabriel real, né? Acho que quem tiver movimentação e caixa para contratar o Gabriel vai contratar um tremendo jogador se ele quiser recuperar o que ele já jogou. Esse é um ponto. Quem for contratar, quer contratar aquele Gabriel. E a gente sabe que também tem questões comportamentais. Muitas, é um pacote, né? O pacote é pesado. Né? Pesado. Bom, vamos para Minas Gerais. Olha o sorriso. Rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, assim, bem sério, né? Bem sério. O Flamengo perdeu muitos jogadores, teve outros machucados. Tem agora o caso do Gabriel, que já tem 5 jogos e foi poupado. Eu também não entendi porque que a torcida vaiou o Lohan. O Tite fala disso depois da entrevista, a gente pode ouvir. Ele tem 17 anos, gente. Ele vai errar. Ele vai errar. Deixa que... É bom que ele erre, porque ele vai aprendendo dentro de campo com esses erros dele. Agora, esse rapaz aí, ó... Gente, o Flamengo perdeu 5 jogadores para as seleções. Outros tantos machucados, ainda em recuperação. Cebolinha, que era um dos melhores em campo. Outros tantos bem votados, que também ficaram fora. E aí, sabe o que aconteceu com o time do Flamengo? O Coringa botou o time no bolso. Tomou conta do time do Flamengo. Enquanto o pessoal está fora, quem tomou conta foi o Gerson. O Gerson tomou conta do time do Flamengo. Fez outro jogo espetacular. Mas quando o Lohan saiu, ele tomou conta mais ainda. Porque ele jogou um pouquinho mais para frente. Tomou conta de... Esse é um cara que tomou conta do time do Flamengo. E esse é o mérito dele. É o mérito dele. Porque ele volta a jogar bem com a camisa do Flamengo.
Ele volta a ser aquele jogador que todos querem, inclusive na seleção brasileira, porque esse jogador interessa muito para a seleção do Brasil. O cara que tem potencial para marcar, o cara que tem um poder de definição enorme, o cara que arma a jogada, o cara que chega dentro da grande área. O Gerson ontem, o Pedro não vou falar, porque o Pedro tem menos de um jogo para fazer gol nessa temporada. Que dia é hoje, Pascoal? Hoje é dia 1º. De? Julho. O Pedro tem 24 gols dia 1º de julho. Então, pra você ter uma ideia. Vai para quantos esse ano? É uma ideia de 48, né? Porque já é metade de um ano, então mais metade. Apesar de que o segundo turno... Calma que tem menos jogos, tem um enfrentamento mais tem difícil. Libertadores, tem Copa do Brasil. Mas ele tem condição de ultrapassar a marca de 40 gols no ano. Tem, mais de Essa 40. média? Tem. Não, condição ele tem, Condição claro. ele tem. Tanto que o Pascoal estava falando aqui, e eu estava pensando o seguinte, Zinho, eu concordo que o Gerson é brilhante, tem sido brilhante nesse time, tem carregado o meio-campo nas costas, voltou a ser realmente o Coringa, né? Cada hora está numa posição diferente. Mas se a gente for fazer uma análise de melhor jogador, eu fico em dúvida entre ele e o Pedrozinho. O Pedro é artilheiro, né? É o cara do momento final, é aquele que fica marcado muito com a torcida. Quem faz gol não tem jeito, né? Aí a turma que carrega o piano, a turma que é o equilíbrio do time, não são todos que enxergam isso, né? Sei bem do que eu tô falando. Então, assim... Você carregou muito, né, Zinho? Né? Eu tô naquela assim... que a minha análise é mais do conjunto. Então, no conjunto, esses dois jogadores, um é o que cria, mas também ajuda para marcar pra caramba, né? Ainda mais sem o De La Cruz, ele está jogando como um segundo. Depois, quando o Lohan saiu, ele passou a ser o armador ali, mais para frente, né? Porque aí coloca mais um volante ali. Mas, dois jogadores espetaculares, né? A gente está falando de dois jogadores nível de seleção, nível Europa. Pedro e Gerson fazem a diferença, são jogadores importantes. Tanto é que o Flamengo, com todos esses desfalques, com todos... Tem jogadores na seleção, mas tem jogadores lesionados, né? Problema daqui, problema dali. Tem jogador que sai, não sai, como é que é? Tem proposta, não tem proposta. Não vai nem para o banco, que foi o caso do Gabigol, que poderia ser uma opção no banco. Ontem, naquele dia, o Pascoal, que o Tite olhava para o banco, ele não ficava sorrindo tanto, não. Ontem não teve sorriso, não. Esse sorriso que você faz aí... Peraí, o fulano não tá bem, não. Vou olhar aqui. Mas deu sorte, né, Zinho? Porque o Verson, por exemplo, quando entra bem. Não, a molecada tem uma molecada boa, né? O Mateuzinho, né? O Matheus Gonçalves. Enfim, tem bons jogadores, mas assim, não é o momento assim dos caras resolverem tudo. Você vê o Lohan ontem já cobrado, que eu acho muito bom jogador, talentoso, mas tem que aumentar um pouco a dinâmica, né? Não pode achar que já calma. Muito bom jogador, potencial, qualidade, mas às vezes está jogando muito na classe, muito no estilo. Tirar um pouco o estilo e botar... Tô começando, tô querendo, buscando espaço. Esse time só tem estrela, esse time só tem jogador de seleção. Como é que eu arrumo uma brecha aí? Ô, Lohan, eu tinha 19 anos, eu olhava para o time do Flamengo, tava ali Zico, Adílio, Andrade, Bebeto, Renato, Falei, cara, eu tenho que correr muito, eu tenho que dar 2 voltas na lagoa, quando entrar eu tenho que correr pros caras, eu tenho que fazer o que for para me arrumar uma brechinha. Então tem que correr, tem que ter mais intensidade, tem que ter mais entrega. Aí o Tite não olha isso, tira, adianta o Gerson, bota outro volante para fazer. Mas vai, calma, o garoto tá começando a carreira, vamos dar incentivo, porque o moleque é bom, Mas é um elenco que você vê, né? 27 pontos, líder do campeonato, rodada maravilhosa, Botafogo empatou, Bahia perdeu, mas Palmeiras quem, Pascoal, me ajuda aí, que hoje. tava ali brigando com ele? Atlético vai jogar Paranaense ainda, ganhou, né? É melhor jogar. Mas estava abaixo. Botafogo e Bahia. Mas assim, a rodada até o momento já foi muito boa. Pode ficar espetacular. Acho que não vai, porque para mim o Palmeiras é favorito no Allianz. Mas assim, é o líder, independente do que acontecer, é o líder. E é o líder com todos esses desfalques. Então é um momento muito bom e parabéns ao Tite e à comissão, né, gente? Tá conseguindo, não é qualquer time que consegue. 14, foram quantos desfalques, Pascoal? Fala aí. Não, se você levar na ponta do lápis, eu acho que são 5 nas seleções, mais os jogadores machucados, mais a volta
alguns jogadores voltando. Ontem o Bruno Henrique também voltou, né? O Cebolinha continua fora. Ainda a volta também do lateral esquerdo, porque em alguns momentos ele ficou fora. Tá, tinha 8, 9 desfalques. O Palmeiras pode ter até 10 desfalques hoje na partida contra o Corinthians. Para quem acha que o time do Palmeiras tá com grande... Vamos lá, Pascoal, vamos lá, vou te ajudar aí na roubada dos desfalques. Chega tanta gente que a gente fica com medo de esquecer de alguém, né? Ó, desfalques, quem estava fora? Arrascaeta, Dela Cruz, Vinha, Varela e Pulgar, que são os convocados. Igor Jesus com o tornozelo torcido. Everton Cebolinha com problema no quadril. O Gabigol cortado por conta de uma decisão da diretoria. A gente já vai falar especificamente de Gabriel aqui mais lá pra frente, viu? Fala, dona... Não, assim, acho que é dar os parabéns pro Tite, pra comissão. Ele consegue sair dessa fase. O Fabrício da Fiel fala assim, tá atravessando o deserto com a garrafinha de água e não tem ninguém com sede. Assim, eu vou te falar um negócio. O que o Tite está fazendo... a gente sempre fala aqui do Flamengo que tem o melhor elenco, né, do Campeonato Brasileiro, só que ele está muito desfalcado, o meio-campo dilacerado e ele encontrando soluções. Mais uma vez eu vou citar um jogador aqui que ofensivamente nem rendeu muito ontem, mas defensivamente, o Wesley. Ah, porque o Luiz Araújo também, o que ele deu de desarme, o que ele correu o campo. Esse lado direito, né? Esse lado direito do Flamengo, que sempre foi uma dor de cabeça do torcedor rubro-negro, ali é muito importante para você ter a solidez defensiva. Mas é um bom ponto esse que você levantou, sabe por quê? O Varela, ele também não entrega ofensivamente. Então, talvez, se ele mantiver esse padrão de jogo, isso gera uma dúvida no Tite. Mas aí vai fazer o corredor se o jogador que joga na frente dele for para dentro. Se continuar aberto na ponta, um vai bater no outro. O Wesley? O Wesley. Não, mas o Wesley não tá subindo muito. O Wesley ele fica mais preso na marcação. Não, e quando subir, não vai... Se aliás, fez um bom jogo ontem. O Luiz Araújo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Bateu uma falta espetacular pro segundo gol do Flamengo. Mas o lateral tem que compensar muitas vezes. Às vezes o Zinho sabe bem disso porque tinha um treinador que trabalhava o Zinho que ele falava assim, quando passar o lateral da esquerda, o da direita para fazer o encaixe. O da direita fica. E o lateral da esquerda era o... Mas o Wesley tá ficando, esse é o ponto. O lateral da esquerda era o Roberto Carlos. Quando passar o da direita, era o Cafu. O da esquerda fica. Como é que vai segurar um cara igual o Roberto Carlos, que era um furacão para passar... O Wesley tá ficando. O Juninho, que jogou com o Zinho, que gostava muito... O Zinho brigava com ele. Falava, fica aí, você não vai a lugar nenhum, fica aí. Deixa que eu resolvo. O Zinho dava dura no Juninho. Fica aí, não sai não, deixa que eu resolvo aqui, você fica aí resolvendo a sua aí. E a compensação desses caras que são muito ativos ofensivamente é uma coisa que o treinador tem que ter muito controle. Sim. Muito controle. Se perder esse controle, os dois avançam simultaneamente, já largou os zagueiros de mano com os atacantes. O volante saiu, e aí, como é que fica para marcar? Então fica muito complicado. Mas eu acho que o Flamengo tem feito uma boa compensação. Com o Luiz Araújo de um lado, ontem jogou o Bruno, né? Do lado esquerdo. Mas o Ayrton Lucas está mal, né? Não está num bom momento. Não está num bom momento, o Vinha faz muita falta. Esse lance do Ayrton Lucas que o árbitro marcou um pênalti... Ele não aguenta. Eu vou falar um negócio para você. Ozinho, ele não aguenta. O árbitro marcar um pênalti desse, ele tem que ser muito valente. Ele adora falar de VAR. Ele adora. O árbitro que marca um pênalti desse, ele tem que ser muito corajoso, hein? Bota aí o lance do Pascoal. É muita coragem marcar um pênalti disso. É que a Daiane Muniz avisou, gente, isso aí não é nada. Ô, Braulio, vai lá ver que isso aí não é nada, Braulio. Eu achei um absurdo. Ainda deu um cartão. E o lateral direito fala para ele, não, professor, eu tirei a bola com a cabeça, não foi com a mão. Esse aí, Zinho, acho que a gente vai ter que concordar com o Pascoal, hein? Você vê alguma possibilidade de pênalti? Na câmera lenta, depois parece mais pênalti do que pareceu na hora. E aí ele anula o cartão e anula também o pênalti depois da Daiane Muniz chamá-lo no VAR, Tetra. Há o contato, mas não é isso que faz o jogador do Cruzeiro ter a vantagem ali. Entendeu? Aquilo que a gente fala de analisar o jogo, não só a imagem. Parou, câmera lenta, vai ver o cotovelo um pouco ali, pega, né? Tem um contato, aí vai e marca pênalti, sei lá.
eu tenho as minhas análises nessas coisas de VAR, é isso, né? Tem que ter a visão do dentro de campo, dos movimentos que os jogadores fazem, né? Da intenção que tem ali. Aí fala, mas sem querer também é pênalti. Já vi muito comentário assim, Sim. né? Sem querer quebra, não sei o quê. Então eu vejo aí o jogador do Cruzeiro olha para a bola, vai na disputa da bola, né? E assim, é um futebol, é um esporte de contato, acontece, né? Não vi maldade, não vi nenhum movimento para ele querer impedir o jogador do Flamengo de chegar na bola, ou por causa disso ele chegou primeiro na bola, ele estava até mais encorpado para chegar na bola do que o Ayrton Lucas. Então, para mim não foi nada também. E aí, dona? Não foi nada. Isso aí, invenção, né, da arbitragem. Eu vou falar que, na verdade, eu vejo o Ayrton Lucas chegando depois dele e indo... Lance normal, disputa Não, normal. mas o Braulio vai me desculpar. O árbitro não, o Braulio não é mau árbitro. Não. O Braulio não é mau árbitro. Mas ele foi muito mal nesse lance. Como eu também acho... E o lance do gol do Cruzeiro? Aí que eu acho mais Então, polêmico. o lance do gol até do Cruzeiro tem uma explicação... posso falar? Vai. A explicação da regra é a seguinte. Quando o Lucas cai e toca a mão na bola, ele não tira proveito do lance. Porque o lance vai para um outro jogador que continua a jogada. Se ele segue na jogada, ele segue com a posse da bola na jogada, é falta. Mas como ela bateu absolutamente sem querer numa transição de jogada, porque ele tomou um tranco e veio caindo, o árbitro entendeu que aquilo é um lance natural. Acontece pelo tranco que ele recebeu. Ponto. A jogada segue e sai o gol do Matheus. Essa é a explicação da regra, porque a regra hoje tem muitas explicações para muitos fatos, né? Essa é uma das explicações, ou a explicação Tira só, por para esse favor, caso. a tarja pra gente, que senão a gente não consegue ver o... Aí o Matheus pega ele fora da área... exato do lance. Se der pra voltar... Porque aí já não pega mais, já foi. Na hora que passou, porque a bola vai pro lateral direito do Cruzeiro, pro William, e o William que vai tocar a bola para pro lance ser finalizado pelo pelo gol Matheus. legal, é isso. Para mim, é gol normal. Gol normal. Tá, a gente vai voltar o lance aí pra Agora, dar mais se a bola bate na mão dele e ele tira proveito do lance, ou seja, se ele finaliza, ou se ele dá o passe, aí tem que parar. Mas é que a bola foi carambolada ali, que vai pro jogador do Cruzeiro, né? Ele cai, o Gerson cai, a bola fica ali. Ele tira o Gerson do lance quando cai também e cai com a mão na bola, né? Eu confesso que eu tenho muita dúvida, porque a gente já viu anular gol dessa maneira. Como diz o Zinho, a gente já viu dar e já viu não dar. O Zinho tem sempre essa versão, né, Zinho? É isso aí. É isso aí. Eu particularmente, segue o jogo. Segue o jogo. É do jogo. Um enrolou com o outro e tal. É aquela coisa, o cara tá caindo, a bola bateu ali, não teve essa intenção. Mas leva essa vantagem, porque cai no pé do jogador do Cruzeiro, sai o gol. Eu só espero que, na sequência do campeonato, mantenha-se esse critério. Entendeu? Mas aí não vai ter. Pra ficar isento de qualquer... mas o problema é esse. O problema é esse, entendeu, Donão? O problema é esse. Eu não daria negócio de falta, nada. Cara, é do jogo, ver os dois ali trombando. É a pegada, é a adrenalina do jogo. Isso acontece. Esse lance acontece mesmo. Né? O cara não foi com a mão para jogar a bola pro adversário. Né? O Gerson não estava inteiro na jogada e ia sair com essa bola. O jogador do Flamengo ia pegar. Não. Cara, do jogo. Só que ali na frente não vamos ver esse mesmo critério. Não, pra mim segue o jogo também, gol legal. Né? E aliás, um gol que mostra a fase do Matheus, né? Sim. Que o jogador é o Matheus Pereira, nesse time do Cruzeiro, impressionante como ele tá jogando bola. Você falou semana passada aqui que era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não foi? Eu acho que ele é o melhor camisa... Tem páreo? Olha pro outro lado aqui do estúdio. Eu acho que tem 3... Tem competição ou não? Acho que tá tem sozinho? Debate tem, mas assim, na minha visão, o Matheus Pereira, até agora, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, consequentemente, o melhor camisa 10 do país, né, em rendimento, porque dentro do Cruzeiro, que é um time hoje, ainda sem os reforços, que tem limitações, ele consegue ser extremamente decisivo de forma constante. Ele é muito influente para essa equipe do Seabra. Aliás, mesmo perdendo, porque tem gente que só elogia na vitória, né? Sim. O trabalho do Seabra é muito bom no Cruzeiro. Sim. A forma como ele conseguiu organizar esse time, competitivo,
foi para... E foi um jogo em que oscilou a equipe que estava melhor. Sim. No final do primeiro tempo, no começo do segundo, o Cruzeiro se impõe mais. Cruzeiro com mais posse, é um time organizado, um time que sabe explorar bem os laterais, né? De um lado o William, né? Ontem não foi o Marlon, foi o Kaique, que é um jogador também promissor. Então é um trabalho bem interessante. É um técnico da nova geração que conseguiu formar um time bem competitivo e aí você pode projetar, ainda sem os reforços. Sim. E ele conseguiu potencializar muito nesse jogo do Matheus Pereira. Para mim, o Matheus até agora é o jogador mais decisivo e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Dentro da equipe que ele tem, olha onde é que o Cruzeiro está brigando, lá na parte de cima da tabela, muito por conta da qualidade dele, né? Acho que isso tem que ser algo bem relevante nesse debate. Pascoal, ele falou mais decisivo, Pascoal. Aí tem uma tela para mostrar. Decisivo, uma tela para mostrar. Decisivo é um rapaz que joga a 9 do Mas Flamengo. ele faz o time jogar, Pascoal. Ah, sim, ele faz o time jogar. O Matheus faz o time jogar. O 9 do Flamengo, ele decide jogo. Ele determina vitórias. E jogador que decide jogo, determina vitória, ele custa muito caro. Mas o que é mais fácil, Pascoal? Você decidir jogo. Não estou tirando o mérito do Pedro, pelo amor de Deus, para mim é o melhor camisa 9 do país e está fazendo um grande ano. O que é mais acessível? Não vou nem utilizar fácil. Você decidir jogos sendo um camisa 9, tendo companheiros qualificados que produzem para você, ou você ser o Matheus Pereira dentro de um Cruzeiro que tem limitações e dentro desse Cruzeiro ele é o camisa 10 que faz o time jogar, ele cria e ele ainda define. Olha os números ele aí, ajuda Pascoal, a marcar, pode te ajudar. ele define. Faz de Eu vou tudo. falar uma coisa pra vocês. O Pedro, ele nunca saiu tanto da área como ele tem saído agora com o Tite. Só pra gente não perder os números saindo que bem, estão tá? aí na tela. O Pedro tem 2 jogos a mais, 2 gols a mais, 2 assistências a mais, menos minutos para participação em gol, quase um tempo e meio ali. E tem mais vitórias garantidas pro Flamengo com participação em gols do Pedro do que eu ia falar Palmeiras. Será que minha cabeça está em Palmeiras e Corinthians? É porque tem um clássico hoje. Pode ser isso, mas o Cruzeiro tem menos do que... menos vitórias garantidas. Eu também gosto muito do Matheus, mas decisivo nesse momento talvez seja uma palavra que case com o Pedro. E o Cruzeiro comprou definitivamente o Matheus, né? É mais um investimento que o Cruzeiro fez com... O jogador que era destaque de Premier League, né? O cara da qualidade dele. Mas Zé, vou falar uma coisinha pra você não leva mal que eu vou falar. Eu sei que o Flamengo já tem 5 jogadores nas seleções, mas o 9 tinha que estar. Tem certeza Esse disso? rapaz tinha que estar na seleção, porque não tem nenhum centroavante. Tem o Endrick, legal, eu sou fã número 1 do Endrick. Talvez tenha sido eu um dos primeiros a falar que esse moleque ia virar e ele vai ser o que ele quiser ser no futebol. O Pascoal, e camisa 10 precisa lá? Camisa 10 está precisando. Eu acho que o Matheus Pereira tem que ficar no radar. E tem um rapaz que joga no Palmeiras, o Estevão, para mim. Estevão, Matheus e Pedro são os 3 destaques do Campeonato Brasileiro. E o Gerson também, né? Agora o Gerson está entrando porque ele tomou conta do time nesse período. O que você acha? Ele foi malzinho? Quem? Eu fui mal nas minhas escolhas? Foi mal no meio campo que ele montou e o atacante que ele colocou na frente? Não, para a seleção brasileira eu discordo um pouco. Acho que o Estevão e o Matheus Pereira ainda não. Ainda tem que queimar um pouquinho mais de chão. O Pedro, sim. O Pedro, eu concordo com o Pascoal. Poderia estar na seleção, com certeza. Até porque o Endrick não faz a função que o Pedro faz. Mas essa que está no GC aí, não está escritinho na nossa tela, Tetra, responde essa aí, ó. Quem que é o craque do brasileiro até agora? Pedro. Mas não dá nem conversa com o Matheus Pereira? Não, o Matheus Pereira, baita de um jogador aí, está se destacando muito, concordo com o Donan. Muito importante. E a análise do Donan, eu entendo e concordo. Assim, é um cara que, ao redor dele, tem menos qualidade que o Pedro tem ao redor dele. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu coloco o Pedro assim, com tantos jogadores que poderiam ser jogadores decisivos no Flamengo, quem é ele? Mas ele que é o cara do momento final. A Arrascaeta também está toda hora na área. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. De La Cruz. E o Pedro, você fala assim, se ele tivesse só gol, mas ele tem muitas assistências. Muitas assistências.
muita qualidade. Ele não é um cara da área que é pesadão, pelo contrário. Eu nem acho que o fundamento principal do Pedro é o cabeceio. Eu nem acho. Nem acho não, tenho certeza. Só daqui a pouco Pedrosa tem drone relacionado ao Vasco da Gama. Antes, Vene, eu vou contigo. Gostou do Flamengo? Um jogo que foi... Uma horinha o Flamengo jogou melhor, outro o Cruzeiro. Mas a gente tá falando de um super time, o Cruzeiro, que tá brigando ali agora pelas cabeças da competição. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Pois é, o Flamengo protagonizou mais uma boa partida no Campeonato Brasileiro. Foi um duelo extremamente difícil. No primeiro tempo, os primeiros 10 minutos ali, foi um jogo muito truncado, as duas equipes se estudando bastante. Depois, em determinado momento, o Flamengo foi melhor, quando soube fazer uma marcação muito boa em cima do Matheus Pereira, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. E aí conseguiu abrir o marcador, uma bela jogada do Gerson e uma finalização muito bonita do atacante Pedro. Depois, por estratégia do Tite, da equipe, eu acho que eles recuaram um pouco para tentar explorar um pouco o contra-ataque. A estratégia não deu certo, tanto é que o Cruzeiro conseguiu o empate em uma baita finalização no Matheus Pereira. Quando ele ficou livre, ele conseguiu fazer o gol e igualar o marcador. No segundo tempo, eu acho que o Tite foi certeiro na substituição dele. Ele tira o Lohan, que não estava fazendo uma boa partida, e coloca o Léo Ortiz para aumentar um pouco esse poder de marcação em cima do Matheus Pereira. A estratégia deu extremamente certo, tanto é que o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol e uma vitória extremamente importante. Eu acho que essa vitória, em alguns momentos eu critiquei o Tite aqui, temos que elogiar, foi uma baita leitura que o treinador do Flamengo teve no meio de campo ali para tentar fazer a marcação em cima do Matheus Pereira, e ele conseguiu. A entrada do Léo Ortiz foi crucial para o Flamengo conseguir essa vitória. Eu repito, uma vitória muito importante. Novamente o Flamengo vencendo uma batalha durante essa guerra que está sendo a Copa América, tendo em vista que o Flamengo está muito desfalcado por conta das convocações e também contusões, porque o Flamengo tem jogadores contundidos no momento, como é o caso do Everton Cebolinha. Então, novamente, o Flamengo, em cima de muitas dificuldades, conseguiu fazer um bom jogo, venceu um adversário extremamente difícil e continua ali na liderança. Durante esse período aí, querendo ou não, já são 15 pontos conquistados de 18 possíveis. É uma campanha muito boa do Flamengo, mesmo com a ausência da cavalaria, e a tendência é que melhore. Exatamente. Então a tendência é que melhore no retorno dos jogadores, mas ainda falta muito para eles retornarem. A gente está falando, é claro que muda muito o Flamengo sem seus principais jogadores, mas a gente está falando de um time que tem elenco, né, Pedrosa? E mais do que isso, legal ali o toque do Vene em relação ao retoque do Tite. Ele entendeu que a escolha dele não deu tão certo e ele vai lá e muda novamente. Você deixar um Cruzeiro gostar de um jogo é extremamente perigoso, né? Sem dúvida alguma. O Cruzeiro é muito bem treinado e eu acho que talvez na maior parte da partida o Cruzeiro teve um controle maior na posse de bola. O Flamengo ele foi muito efetivo por essa qualidade técnica, porque hoje você tem dois jogadores que conseguiram assumir a responsabilidade do Flamengo e colocar essa fase difícil do Flamengo no bolso, que se chamam Gerson e Pedro. São dois jogadores espetaculares de nível de seleção brasileira, de nível europeu. O passe que o Gerson deu, guardado as devidas proporções, me lembrou o Ozil. O Ozil tem uma característica que ele pisa na bola e o passe sai picado e acaba matando a zaga do Cruzeiro naquele momento, porque ninguém esperava que o Gerson ia fazer aquilo. Aquilo ali é coisa de jogador diferenciado. E o Pedro, mais uma vez, mostra porque, no momento, ele é o atual melhor 9 do Brasil, é um cara extremamente decisivo. E o Tite, cara, ele foi muito inteligente nessas mexidas, porque a gente tem que lembrar, cara, o Tite, ele conhece tanto de futebol brasileiro, com elencos piores do que o do Flamengo, ele já foi campeão brasileiro. E eu vou novamente fazer uma pergunta até retórica, porque eu cravaria que sim. O Flamengo, sem os seus jogadores principais, tem jogado mais bola do que com os jogadores principais? Eu ia até comentar isso. Eu acho que o Tite ele conseguiu se adaptar na ausência dos jogadores. Eu acho que a tendência é que melhore. Porque eu não consigo enxergar, por exemplo, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Vinha, Varela voltando e sendo reserva nesse atual momento. Eu acho que o Tite ele foi tão inteligente que ele conseguiu se adaptar. O Pedrosa acabou de mencionar que o Cruzeiro teve uma posse de bola maior. E teve, de fato. Sim. Se eu não me engano, foi 54% da posse de bola. Mas contra o Bahia foi a mesma situação. Eu acho que o Tite, ele entendeu o seguinte, eu vou me adaptar, eu vou dar a posse de bola para o adversário, na medida do possível, e vou conseguir fazer o jogo que eu possa fazer com a matéria-prima que eu tenho à disposição no momento. Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez esse momento de eu preciso me reinventar fez com que o Tite se reinventasse e talvez gatilhasse ou se permitisse uma flexibilidade que vocês tanto cobravam aqui. Às vezes eu acho que o Tite tem que ser um pouco mais flexível.
Notícia bombástica aqui do TV Foco. Acabou de sair, atualizado, galera, aqui. Essa notícia é dia 1º de julho aí de 2024, nessa segunda-feira. Gabriel Jesus é anunciado como substituto de Gabigol e chega no CT de Gigante do Brasil, time dos sonhos. Retorno triunfal da estrela brasileira cai como um presente no colo dos torcedores que almeja aí a sua contratação em Gigante da Série A. A janela de transferência do ano está próxima de se abrir. Lembrando que aqui vai abrir dia 10 de julho, né? E os gigantes brasileiros já estão a todo vapor nisso. Alguns já trabalham em seus bastidores para trazer o famoso jogador Gabriel Jesus retornar aí ao território brasileiro. Ocorre que, de acordo com a informação do portal Ego, o atacante de 27 anos que defende atualmente o Arsenal da Inglaterra deverá ser liberado aí pelo clube inglês no mês de junho aí, permitindo que fique livre do mercado da bola. Com isso, muitas especulações vêm surgindo com a volta do atleta para ser substituto de Gabigol. Isso porque, para quem não sabe, Gabigol é cria de base, Gabriel Jesus aí é cria de base do Palmeiras, e o clube a qual analisou aí a possível contratação de Gabigol do Flamengo. Agora, como ex-companheiro livre para poder fechar com a outra equipe, Palestra Atila subindo aí para firmar aí novamente um acordo com o jogador. Aí essa notícia que abalou o mercado da bola. Flamengo vendendo aí, né, liberando aí Gabigol e já estudando aí a contratação, né, especulando aí Gabriel Jesus, outro jogador que tem a mesma idade de Gabigol, 27 anos, atualmente está na Inglaterra, mas foi liberado aí pelo clube, né, um dos gigantes do futebol europeu. Então, torcida aí se anima aí por substituto de Gabigol. Outro aí que está no radar do Flamengo se trata aí de Marcos Leonardo, e é muito pedido aí da torcida. Camisa 9 fez sucesso com a camisa do Santos e a torcida rubro-negra vê como o nome ideal para atuar no mais querido. Aqui depois, essa notícia saiu pelo portal aqui Bola VIP, sempre trazendo novidades aí do Mengão. Então, o Flamengo estuda aí esse substituto aí, né, que foi afastado. Gabigol, camisa 99, não deverá disputar nenhuma partida mais com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo está estudando no mercado uma proposta, né, de cerca de 10 milhões de euros por Marcos Leonardo. Os torcedores e também a diretoria do Flamengo consideram o atleta ex-santista como nome ideal para ser reserva de Pedro e se preparar para o futuro, lembrando que ele só tem apenas 21 anos. Caso de saída de Gabigol, o Flamengo deve ir ao mercado em busca de 9. Pedro é titular absoluto do time de Tite, mas falta um reserva de peso. Carlinhos, contratado recentemente, não engrenou. Note aqui no